Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Nós estamos aqui mais um dia na presença do Senhor, mais uma manhã com o privilégio de iniciarmos nossa escola bíblica dominical, né, com esse sol maravilhoso, né, dizendo bom dia para cada um de nós e dizendo que a alegria do Senhor é a nossa força para nós estarmos aqui celebrando e engrandecendo o nome santo do nosso Deus nesta manhã. E eu vou dar a oportunidade de você estar convidando, mandando WhatsApp para os seus amigos e avisando a eles que já começou a nossa escola bíblica dominical. Nós estamos iniciando agorinha mesmo. E você vai ter a oportunidade de convidar os demais e também ter a oportunidade de estar conosco orando, buscando a presença de Deus, engrandecendo o nome santo do Senhor e rendendo graça ao Senhor por tudo, pelo que Ele fez, pelo que Ele faz, como Ele é maravilhoso. Então nós queremos dar um bom dia a você, com a paz do Senhor, e dizer que nós vamos estudar hoje um tema muito interessante, que é plantação de uma igreja saudável, né? Implantando a igreja saudável, como plantar essa igreja saudável. Ontem eu passei em um determinado lugar e era um jardim muito florido. Aí dizia assim no jardim: agradeça a Deus, porque você pode plantar ou semear. Você pode plantar ou semear. Aí o jardim estava muito lindo. Aí dizia assim: mas também o que você semear ou plantar, você vai colher. Estava lá na mensagem. E eu disse: é verdade. Quem planta vento, colhe tempestade. Então, quem planta amor, com certeza vai colher amor. Então, se nós estamos sendo plantadores de igreja, se nós estamos com um propósito na palavra de Deus, com certeza Deus vai fazer maravilha no meio de cada um de nós. Então, vamos orar nessa manhã para a gente dar início à nossa escola bíblica dominical. Você, enquanto isso, nós estamos orando, você vai convidando as pessoas no Zap, vá colocando no Zap lá o endereço para que as pessoas possam entrar. Coloque o endereço que já começou a nossa escola bíblica dominical. Amém? Vamos orar. Eu estou com um pouquinho de dificuldade, que essa noite foi um pouquinho fria e eu estou com a garganta assim ameaçada. Vocês estão vendo minha voz? O diácono Adeval vai fazer essa oração desta manhã. Amém? Amém, igreja. Vamos orar. Você em casa, nós aqui, e todos vamos orar ao nosso Deus, né? Pedir a Deus a direção. Com certeza você já pediu nesse dia a direção do dia, para que Deus abençoe você e toda a sua família, seus irmãos em Cristo Jesus, seu lar. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos de estar aqui nesta manhã para fazer a escola bíblica dominical. Deus, toma a nossa direção, toma a nossa frente. Aqueles que estão em casa, Deus, também te adorando, participando da escola bíblica dominical, abençoe cada um deles. Amém. Que a família se aproxime, que a família venha também, Deus, cultuar o Senhor e te adorar. Toma a nossa frente em tudo, meu Pai. Muito obrigado pela noite que passou. Muito obrigado pelo dia que está acontecendo. Amém. Continua nos abençoando, fazendo assim a tua vontade. E nos prepara para o culto da noite, pois à noite, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós estaremos lá no templo para cultuar e adorar o teu nome santo, porque só o Senhor é digno de honra, de glória, de louvor e de toda adoração. E nós prestamos a nossa adoração ao Senhor nosso Deus. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos concede. Teu Espírito Santo venha nos abençoar nesta manhã. Teu Espírito Santo venha nos ensinar nesta manhã a tua palavra santa. E que teu nome, Senhor, seja glorificado para todo sempre.
E eu creio, meu Deus, que o teu nome a cada segundo, a cada instante é glorificado. Amém. Porque o Senhor é digno de toda glorificação, de toda santidade, de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Toma a nossa frente. Deus, nós somos apenas vasos usados para falar do teu amor, da tua grandeza. Perdoa nossas falhas, perdoa os pecados que temos cometido. Tenha misericórdia de cada um de nós. Tenha misericórdia, Deus. E que o Senhor venha nos abençoar, pois nós te pedimos, nós te agradecemos, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para todo sempre. Amém. 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 Louvado seja o nome do Senhor, né, irmãos? Vamos louvar o Senhor com o hino 396, Cegueira e Vista. Abra o seu cantor cristão e vamos louvar o Senhor com esse hino 396. Amém? Amém. Glória a Deus. Oh, tão cego eu andei, perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, convertei-me, não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Oh, que grande prazer inundou meu ser, conhecendo esse tão grande amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Mais um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Mas depressa fugi, em Jesus me escondi, e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Glória a Deus, né, irmãos? Graças a Deus, através da cruz, Jesus, né, ele obteve a vitória e a gente fomos vitoriosos e alcançados pela graça de Deus. Vamos para a lição
que fala como título, né, plantação de uma igreja saudável, né? Plantação de uma igreja saudável. Aí a gente vai ler o texto básico da nossa lição, que se encontra em 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, vamos ler de 1 a 10, né? Nessa manhã, vamos ler de 1 a 10. 1 Pedro, capítulo 2, de 1 a 10. Que tem assim: os crentes são a casa espiritual edificada em Cristo, né? Nós somos a casa, né, espiritual edificada em Cristo Jesus, nosso Senhor. 1 Pedro, capítulo 2, de 1 a 10. Diz assim a palavra do Senhor: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia, invejas e de toda sorte de maledicência, desejai ardentemente como criança, recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. E se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada, sem pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmo, como pedras que vivem sóis, edificada na casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aí o 10 diz: vós sim, que antes não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra, né, irmãos? Nós antes não tínhamos alcançado a misericórdia de Deus. Diz a palavra, é a palavra que está dizendo. Antes de nós sermos cristãos, nós não tínhamos alcançado a misericórdia de Deus. Mas a palavra no versículo 10 diz que agora sim, vós alcançaste a misericórdia de Deus, né? Agora alcançaste a misericórdia de Deus, porque o Senhor nos salvou e nos libertou. E ele diz: vós, porém, sois raça eleita, lá no versículo 9, né? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, a Bíblia diz que nós antes vivemos nas trevas, né? Dominado pelo inimigo, né? Fazendo o que o coração mandava, não é verdade? Nós não tínhamos o temor de Deus, né? Nós fazíamos a vontade da carne a todo momento, a hora que a gente queria. Mas agora não, irmão, há um domínio dentro de nós, há um Espírito Santo dentro de nós
que fomos alcançados pela graça do Senhor Jesus Cristo. Amém. A misericórdia de Deus foi alcançada na nossa vida e agora nós somos sacerdócio eleito, somos uma nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar as boas novas de salvação. Veja que privilégio o Senhor, Ele nos concedeu. Aleluia. A mim e a você, e aqueles que também abrirem seu coração e deixar Jesus fazer morada, né? Eles vão alcançar a misericórdia de Deus, né? Porque Deus é amor, Deus é amor. E Deus nos ama, Deus tem cuidado de nós, mas também Ele é justiça. Amém? Vamos ler a introdução da nossa lição, que diz assim: implantar a igreja é para dar tarefa missionária. Os novos convertidos precisam de igreja, um lugar para se reunir e pessoas para manter a comunhão cristã. A grande comissão de Mateus 28, 19 e 20 não pode ser obedecida sem implantação de igrejas, porque vida cristã completa e tem igreja. A proposta de plantar uma igreja deve estar associada ao compromisso de gerar uma igreja saudável. Esta lição estudará as qualificações do plantador de igreja, bem como os passos, os perigos no processo de plantação de uma igreja. Aí a gente vai ver aqui em Mateus, 28, o 19 e o 20, que diz assim, 19 e 20. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Irmãos? Então isso a gente vê, A gente pregando o Evangelho do Senhor, levando as boas novas de salvação, Fazendo a obra que o Senhor deixou para nós fazer. Dar continuidade a essa obra de Deus, Implantar a igreja, É levar a palavra de Deus àquelas vidas que não tem Deus na vida. Falam de Deus, Às vezes contam a história de Deus, mas na verdade não tem o verdadeiro Deus no seu coração. Não tem o temor de Deus na sua vida. E é preciso que você, que eu, que a igreja do Senhor na terra evangelize, pregue o evangelho da salvação, para levar a palavra de Deus a essas pessoas e alcançarem essas pessoas para o Senhor Jesus Cristo. Amém? Pastora, tem alguma coisa a falar sobre esse texto? Não, tudo olhando e vendo que a proposta é que a igreja seja saudável, Como nós somos plantadores de igreja, nós temos que plantar uma igreja que ela não seja doente, seja livre de todas as doenças. Quais são as doenças? Aí nós lemos, como o diácono Nadeval leu em Pedro, ele diz assim: deixando toda malícia, todo engano, a igreja, e se ela não pode passar engano para ninguém, dizer que a palavra está dizendo uma coisa no que a palavra não está dizendo, vendendo bênção, vendendo coisas materiais, assim, dizendo que é espirituais, como semente de cura, semente de fé, semente daquilo, vendendo água abençoada, água que cura, água não sei o que. Não, a igreja, ela tá livre de tudo isso e também de todo fingimento. Se eu sou uma pessoa aqui, eu tenho que ser a mesma pessoa ali. Eu estou pregando o evangelho aqui, eu vou pregar o evangelho lá onde eu estiver. Meu testemunho tem que ser o mesmo. Então, livre de todo fingimento, porque tem pessoas que fingem, que mentem, que fazem muitas outras coisas que a gente sabe.
E outra coisa que ele diz, livre da inveja. Por que a minha igreja cresce? Por que a de fulano não cresce? Por que a minha não cresce? Por que a de fulano não cresce? Qual é o segredo do pastor tal, que a igreja dele cresce, cresce, e a minha continua pequena? Então tem essas coisas, esses questionamentos. Outros dizem, quer um segredo? Faça tal curso que você vai ter o segredo para o crescimento da sua igreja. O segredo, irmão, está na palavra. O segredo para o crescimento da igreja está na oração. O segredo está na evangelização. Então tem um segredo, está baseado justamente na palavra. Então se a gente está baseado na palavra, então nós vamos sair livre de todas essas coisas. Agora tem o quê? A inveja, que a inveja causa fofoca, contenda, problemas, dá muitos problemas. Então a gente tem que vigiar nessas coisas. Então quando ele está dizendo uma igreja que vai nascer, o que está nascendo, o que já nasceu, ela tem que ser saudável, livre dessas coisas. E se alguém está semeando contenda, semeando problema, então a gente tem que tirar e resolver, tem que ir lá e resolver, tem que ir lá e ver o que é que está acontecendo. Mas ele diz, deseje ardentemente o leite genuíno como um recém-nascido. Tem uns que conseguem ser amamentados pela própria mãe. Tem outros que não, que vem o leite, a famosa mamadeira, né, que o leite sai mais fácil, para sugar é mais fácil. Então, a mamadeira resolve, se satisfaz com o quê? Com a mamadeira. Quando coloca o seio materno, que dá trabalho para sugar, dá trabalho para o leite chegar, aí não quer. Então, a igreja, ela tem os seus trabalhos também difíceis de fazer, tem a sua dificuldade. Aí muitos não querem, muitos querem ir pelo caminho mais fácil. O caminho mais fácil, muitos querem, mas o caminho genuíno, como ele diz, como o menino recém-nascido, a criança deseja o puro leite, você também deseja o puro leite espiritual, que é a palavra de Deus. E não saia comendo qualquer palavra por aí, não. O que está sendo lançado por aí, não vá bebendo desse leite que estão saindo por aí, não. Porque o leite espiritual, ele serve para a nossa salvação. Esse leite que é a palavra de Deus, ela nos orienta para a salvação. E tem muita gente errando, porque está ouvindo as pessoas erradas. Não está ouvindo a palavra. Se você lê a palavra e você não entende, faça como o eunuco. Procure uma pessoa de sabedoria, de orientação espiritual, e ela vai lhe orientar segundo os propósitos de Deus. Então, eu estou fazendo uma igreja, mas uma igreja saudável. Você precisa ser essa igreja, e essa igreja saudável, livre de doença. Doença, materialmente falando, a gente adoece. Eu estou dizendo, minha voz está diferente. Estou um pouco rouca, foi o clima da noite que para mim foi mais frio, então eu sinto essas dificuldades com a frieza. Apesar que eu amo a frieza, mas tenho essa dificuldade. Mas se Deus mandar para o frio, eu vou, né? No frio eu estou indo. Mas o que acontece? Nós temos que vigiar. Vigiar, porque tem muita gente ensinando a palavra e a gente não pode estar certo, meneando a cabeça. Não, nós temos que beber do leite genuíno, do leite espiritual, o leite da palavra de Deus. Então, nós não podemos estar por aí fazendo as coisas como se fosse criança que não sabe o que é bom. No versículo 3, ele diz o seguinte, o apóstolo Pedro diz, agora que já provaste que o Senhor é bom, olhe, você já provou. Eu já provei e sei
E eu jamais vou deixar o meu Senhor, porque eu sei que o meu Senhor, Ele é muito bom, Ele é maravilhoso, Ele é misericordioso e tudo que faz. E eu preciso exercitar mais o quê? A minha fé. Você precisa exercitar mais a sua fé, irmão. Precisamos exercitar mais a nossa fé nesses dias. Quantos de nós agradecemos porque essa enfermidade está aí assolando, cai um do lado, cai do outro, no meio da nossa sociedade, vizinho, a gente escuta um, escuta outro doente e a gente de pé, caminhando, agradecendo a Deus. Nós não podemos ter medo não, nós temos que nos firmar na palavra e crer nas promessas do Senhor, crer nas promessas. Eu digo isso, irmãos, é porque nós não podemos ficar com medo do que está acontecendo, não. Somos do Senhor. Amém. Glória. Ora, eu sou do Senhor, você é do Senhor, e você está para fazer a obra do Senhor. Então, se o Senhor quer algo mais da gente, Ele vai cobrar de você e Ele vai cobrar mais de mim. Ele vai pedir mais de você e mais de mim. Então, nós temos que fazer a vontade de Deus. Então, assim, eu sei de pastores amigos meus que são idosos e eles são pastores presidentes, eles estão presidindo a igreja, estão indo lá, estão cultuando, estão fazendo um trabalho. Né? Eu mesmo no começo estava com receio, começou há 15 dias atrás, abrir a igreja, fazer o trabalho, porque nós, batistas, nós somos muito precavidos das coisas, tomamos muito cuidado no que estamos fazendo. Claro que tem outras denominações também que são muito precavidos, tomam cuidado do que está fazendo, mas fazer as coisas de qualquer jeito a gente não pode fazer, não. Então, a palavra nos chama para plantar uma igreja saudável. Não é uma igreja doente, uma igreja cheia de contenda, de fofoca, disso e daquilo. Porque assim, eu tenho uma amiga, que eu não vou dar nome a ela é a amiga de um determinado pastor, e quando as pessoas vão pregar na igreja dele, a mulher dele chama o pregador primeiro, conta a vida do pastor todinho, do passado. Olha, irmão, meu passado não me pertence mais. O Senhor diz que nós temos lançar sobre ele tudo que foi feito. Ele diz que lança os nossos pecados no mar do esquecimento e onde ele não se lembra mais. Ele não lembra mais. Então ela não perdoa ainda ele, já faz mais de 20, 30 anos. Conta a história de uma falha que ele teve. Aí o pregador vai lá e malha o pastor presidente. Tome, porque irmãos, Deus já perdoou. E não precisa expor a vida dele no altar. Ele convidou porque ele está querendo receber a palavra e dar a palavra para a igreja. Então, qual foi o resultado dessa igreja? Uma igreja doente, uma igreja sem condições de funcionar, e a igreja morreu. Morreu espiritualmente e fechou as portas. Por quê? Porque aquela que poderia contribuir, dar mais para que a obra crescesse, ela pegou e fez o contrário. Ela foi nas contendas, nas fofocas, no ciúme, nessas áreas aí que não é bom, e fez com que a igreja, no lugar de ser uma igreja que estava nascendo, que estava crescendo, não era saudável, estava doente e morreu. Então nós temos que ter cuidado naquilo que nós falamos, naquilo que nós estamos apresentando, né? Então vamos confiar mais em Deus. Eu volto a palavra para o diácono Adeval. Amém, irmãos. Aí a gente vê aqui, identidade. Para uma igreja nascer e crescer saudável, quem a planta precisa possuir certas qualidades e habilidades e muita disposição para trabalhar e servir. Então, a gente, irmãos, tem que ter muito cuidado. Você é um evangelista, você é uma pregadora da palavra. Então, você tem que se preparar. Você tem que estudar a palavra de Deus. Você tem que orar, você tem que se jejuar. Tem que pedir a graça de Deus. É joelho no chão, irmão. É tempo de a gente estar com o joelho no chão, orando, pedindo a Deus a sua misericórdia.
estudando a palavra para poder evangelizar e conseguir conquistar almas para o Senhor Jesus Cristo. Aí a gente vê, primeiro, letra A, quem é o plantador de igreja? Aí nós vamos ver, podemos entender que o plantador de igreja saudável há de ser servo de Jesus Cristo, com certeza. Primeiro passo, a pessoa tem que ser um servo do Senhor Jesus. O que é que o servo faz? O servo faz o quê? O servo, ele presta culto a Deus, ele ora, ele ama. Servir. Ele ama. Ele trabalha na obra do Senhor. Trabalhar na obra do Senhor é servir ao Senhor. É servir ao próximo, irmão. É amar o seu próximo como a Bíblia diz, ame o seu próximo como a si mesmo. Não é ter ciúme, não é ter inveja, não é encher o coração de ódio do seu irmão, não. Como é, minha irmã, como é, meu irmão, que você quer pregar a palavra de Deus, quer fazer a obra de Deus e você tem raiva do seu irmão, você tem ciúme do seu irmão, você tem inveja do seu irmão, você precisa buscar a Deus, se preparar, ter habilidade espiritual. A Bíblia diz que não é habilidade material, não, é habilidade espiritual, é coisa que vem lá de cima. Quando as coisas vêm lá de cima, do céu, para a nossa vida, essa é de Deus. Mas as fofocas da terra, a raiva, o ciúme, a inveja, isso não é de Deus não, isso é de Satanás. Então, para você ser um plantador de igreja, para você ver sua igreja crescer, né? A sua vida espiritual crescer, ver seu irmão, que você está evangelizando, que você está pregando, ele é uma igreja do Senhor. Prosperar, você tem que ter vida espiritual, né? Como diz aqui, o primeiro passo, né, é servir a Jesus Cristo. Primeiro passo é você ser um servo de Deus, uma serva de Deus, né? E não é viver de todo jeito, não. Não é se achar porque eu faço uma oração por dia, se conformar com oração, porque ler um versículo, um capítulo no dia. Não, é buscar a presença de Deus, é amar, servir a seu irmão. Aí nós vemos aqui, primeiro passo é servir ao Senhor Jesus Cristo, experimentando altruísta, corajoso, disciplinado, emocionalmente saudável, trabalhador, incansável, um verdadeiro carregador de piano. Veja o exemplo de Paulo na plantação de uma igreja em Corinto, Atos 18, de 1 a 11. Deve ser comprometido com o projeto, a ele confiando alguém que não está em busca de aventuras ou tentativa de fazer alguma coisa para satisfação pessoal ou para tentar provar algo a outros. Alguém com as qualificações que o apóstolo Paulo listou a Timóteo e a Tito, e a todos quantos espiam a rosa missão de servir a Cristo, sobretudo como um plantador de igreja saudável. Aí a gente vê aqui em Atos capítulo 18, de 1 a 11, nós vamos ver aqui a história, né, de Paulo. Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Ele saiu de Atenas, já pregava a palavra lá, anunciando a palavra de Deus. Ele é uma igreja do Senhor, né, saudável, né, tinha princípio, creu no Senhor Jesus Cristo, né? Buscou a presença de Deus, se aproximou-se do Senhor, né? Então ele já saiu de Antena, como diz a Bíblia aqui em Atos 18, partiu para Corinto, outra cidade, e lá encontrou certo judeu chamado Áquilas, natural de do Ponto, recentemente chegado da Itália, com sua esposa Priscila, sua mulher. Em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma, Paulo aproximou-se deles e, posto em que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados decorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Então, ali a gente vê Áquilas e Priscila, né? E Paulo estava lá, trabalhando, evangelizando, fazendo a obra e fazendo tendas também para poder se sustentar. E ali, Áquilas e Priscila, ele ouvia Paulo, viu o testemunho de Paulo, né? Viu que ele tinha princípio, era saudável espiritualmente, tinha sabedoria espiritual, tinha Deus na sua vida.
E ali eles anunciaram a Jesus Cristo, né? Paulo anunciou a Jesus. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Paulo mergulhou na palavra de Deus, testemunhando ali aos judeus que Jesus Cristo era o Filho de Deus. E começou a anunciar. E pondo-se eles a blasfemado, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhe: sobre a vossa cabeça, o vosso sangue, eu desde estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo. Esse homem não era cristão, era um cristão que era temente a Deus. Ele era um cristão temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga, mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fale e não te cales. Né? Essa visão, irmão, foi uma visão do alto, uma visão do céu. Né? E o Senhor dizia a ele: olha, não temas, não pare, continue pregando a minha palavra, anunciando. Né? Tinham pessoas que criam em Deus, mas precisava ser convertido, precisava nascer de novo. E através do seu testemunho, da sua palavra, a mensagem sendo falada, Paulo, cheio do Espírito Santo de Deus, o Senhor fazia a grande obra. Aleluia, e as vidas se convertiam. Glória a Deus, amém. Sadia, ali era a plantação de uma igreja, irmãos, estavam plantando igreja. Paulo estava ali plantando a igreja, semeando a palavra de Deus. Ele tinha vida espiritual, né? Ele tinha vida espiritual, ele estava servindo ali. E diz mais aqui, ó: porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer de mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Paulo ensinando a palavra de Deus. E o Senhor disse: olha, não temas, não pare, eu estou contigo. Eu estou contigo. Deus está com você, minha irmã. Deus está com você, meu irmão. Né? Então continue fazendo a obra do Senhor, dando bom exemplo, dando testemunho, pregando a palavra de Deus, amando o seu próximo, procurando ajudar a um e a outro, servindo com alegria, porque nós estamos vivendo os últimos tempos da nossa vida. Né? O Senhor está às portas, Deus está nos avisando que o tempo está próximo e nós temos que se vigiar, buscar ao Senhor. Não mergulhar nos prazeres materiais, mas mergulhar, irmão, na água do Espírito Santo de Deus, para que o Senhor venha nos usar e a falar do seu nome grande, dizer ao mundo que Jesus Cristo é o Salvador, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele veio nos salvar, né? Porque Deus está dizendo: olha, não temas, não pare, continue fazendo a minha obra, porque eu estou com você, eu estou com você, continue fazendo a minha obra. Então a igreja não pode parar, irmão. A igreja não pode parar. Nós não devemos ter medo do que está acontecendo lá fora, não. Confie em Deus, entregue sua vida totalmente a Deus. Confie no Senhor e o Senhor vai te livrar de todos os males. Né? O Senhor vai te livrar de todos os males, o Senhor vai te abençoar. O Senhor vai te abençoar. Tem pessoas que dizem: eu não posso ir à igreja, tá certo? Pessoas que têm problemas de saúde, realmente não podem ir à igreja, porque está acontecendo essa pandemia, né? Pessoas acima de 60 anos, o governo diz que não pode ir à igreja, mas se você for saudável, vá, busque a presença do Senhor, busque a presença, não tenha medo, né? Muitas vezes a gente não vai a uma padaria comprar um pão, você não vai a um supermercado fazer uma compra, né? Muitas vezes você sai de casa, vai em uma rua, você vai em uma cidade, você vai para um canto, aí pode ir para uma padaria, pode ir para um supermercado, pode ir à cidade, mas não pode ir para a igreja, porque se for para a igreja, você é contaminado. Isso, meu irmão, é um sistema maligno que plantou na sua mente, na sua cabeça. Isso não é de Deus, não. Né? Não temas, porque Deus está contigo. Glória a Deus. Se você pode fazer compra, se você pode ir à cidade, se você pode trabalhar. Olha, essa conversa, eu não posso ir para a igreja porque essa pandemia, mas pode ir para o trabalho. No trabalho tem pessoas de risco lá, tem os clientes, tem as vidas, tem os transportes, os ônibus cheios de gente, né? Cheio de gente. Aí o governo diz:
não pode acima de 30% da igreja, não pode não sei o quê, mais um avião vem lotado, um junto dos outros, os ônibus, tá aí tudo lotado, um sentado perto do outro, as pessoas em pé, aí pode, sabe por que pode, meu irmão? Porque tá entrando dinheiro pro governo, mas a igreja não entra dinheiro pro governo não, essa é a verdade. Satanás sempre tem essas ideologias, né? Esse sistema mundial para tentar enobrir a mente das pessoas. Quer dizer que um avião pode, o ônibus pode, o metrô pode, mas a igreja não pode. Tudo que é de Deus, irmão, é perseguido. E os crentes entrando nessa conversa, nessa onda, né? É por isso que o diácono Adeval fala, eu falo com alegria, com prazer, com coragem, porque é a verdade, e a verdade tem que ser falada. A verdade tem que ser falada. Deus está vindo, né? E a gente tem que se preparar. A gente tem que se preparar. Paulo anunciava a palavra de Deus sem medo da perseguição, porque ele sabia a quem ele estava crendo. Ele sabia quem ele estava crendo. E a gente vê o povo aí com medo dessa pandemia. Irmão, eu não tenho um tico de medo. Não tenho um tico de medo. Eu não tenho um tico. Deus sabe as nossas necessidades. É muito bom, às vezes, a gente dizer, fica em casa, mas você tem o dinheiro para cobrir as suas contas, para fazer a sua feira, para pagar os seus compromissos. Eu duvido se você não tivesse o dinheiro para pagar suas contas, para fazer suas compras, certo? Para se manter. Eu duvido que você ia ficar em casa. Você ia morrer de fome, é? Você ia morrer de fome? Você tinha que se virar. Você tinha que se virar para arrumar o que comer. Mas tem o dinheiro em casa. Vai buscar todo mês no banco. Ah, é bom dizer, fica em casa. O sistema mundial é esse, irmão. O sistema mundial é esse. As ideologias mudânia, para dizer a verdade, uma palavra natural, uma palavra que todo mundo vai entender. A ideologia mudânia. Tá certo, a gente tem que se cuidar, tem que se preparar, mas a gente tem que buscar aquilo que nós estamos precisando. Você está precisando de Jesus, você pode buscar em casa. Mas se você tem saúde, se você quer, bota uma máscara, higiene suas mãos e vá buscar o Senhor com alegria e Ele vai te abençoar. Paulo fazia isso aqui, irmão, com muito amor, com muita dedicação, com toda a sua força, com toda a sua fé, porque ele estava fazendo, era para o Senhor. E a gente vê aqui o testemunho de Paulo, né? Fazendo a obra do Senhor, plantando uma igreja saudável. E a gente, irmãos, a gente não pode ter raiva de ninguém, não. O crente tem que ser diferente. O crente tem que demonstrar a sua saúde saudável. O crente, ele tem que ser transparente. Ele tem que amar o seu irmão como a si mesmo, né? Ele tem que fazer a diferença. Tem que fazer a diferença. Nós fomos mudados. Quando Jesus lhe salvou, você nasceu de novo. E você nasceu para servir ao Senhor. Para fazer o que Jesus fazia, você tem que ser um modelo de Jesus. Então você tem que procurar fazer o melhor. É buscar o Senhor. Não é ter inveja de ninguém não. Não é ter ciúme de ninguém não. Não é verdade? Como é que você pode fazer a obra? Como é que eu posso fazer a obra de Deus se eu tenho inveja do meu vizinho? Se eu tenho ciúme do meu vizinho? Que eu não falo com o meu vizinho? Que eu tenho a cara trancada do meu vizinho? Né? E o perdão? E o perdão? E o perdão, irmão? Se o Senhor nos perdoa, nós temos que perdoar. Porque se você, meu irmãozinho, você pode ser um pastor, você pode ser uma pastora, você pode ser um missionário, mas se você andar com raiva do seu irmão, da sua irmã, você não vai para o céu não, viu? Porque se Jesus vir buscar a sua igreja hoje, se o irmão Adeval não abrir seu coração para perdoar o seu irmão, o irmão Adeval não vai para o céu não, porque ele está com o coração cheio de ódio, né? E tem pessoas que andam fofocando, escutam uma conversa e vai fofocar com outro, isso é coisa maligna. Deus não gosta disso não. Deus não gosta disso não. Precisa nascer de novo, viu? Como o Senhor disse a Nicodemo, ó Nicodemo, não é voltar para o ventre da mãe não, não existe esse negócio não. Jesus disse, olha, nascer da água e do Espírito, reconhecer o Filho de Deus como Salvador.
reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, se prostrar diante dele, não é se envergonhar do Senhor não, é se prostrar. Então tem que buscar a presença do Senhor, não é ser fofoqueiro, nem ter inveja de ninguém, nem ciúme de ninguém não. A gente tem que ser uma pessoa transparente. Amém, irmãos? O irmão Adeval, ele tem que ser transparente. Se o irmão Adeval for fofoqueiro, se o irmão Adeval tiver inveja do irmão, tiver raiva do irmão, precisa pedir perdão. Se o irmão Adeval não pedir perdão, Jesus vier, ele vai ficar. Eu tiro por mim, meu irmão. Eu tiro por mim. Porque é a palavra de Deus que nos ensina. Né? Se a gente não servir, se a gente não visitar, se a gente não ajudar, se a gente não buscar a presença de Deus, como é que nossa vida espiritual vai se preparar? O nosso alimento espiritual, irmão, é amar, é servir, é orar, é ler a palavra. A palavra de Deus é jejuar. Porque sem o jejum, irmão, a gente não vence não. Né? Sem o jejum a gente não vence não. Então essa palavra é para mim também, para pastores e pastoras e missionários e missionárias. Precisa liberar perdão, precisa se humilhar diante de Deus, buscar a presença do Senhor, perdoar o seu irmão, para poder servir ao Senhor com alegria, para poder ser uma igreja saudável, uma igreja purificada pelo sangue de Jesus Cristo. Vamos mais, a letra B. O que faz um plantador de igreja? O plantador de igreja deve assumir e desenvolver uma identidade própria para essa finalidade. Ele não é necessariamente um pastor, mas faz bem o trabalho pastoral, pois terá que pregar, evangelizar, discipular, ensinar e visitar. Ele geralmente não é um construtor, mas às vezes precisa pôr a mão na massa. Literalmente pode ocorrer que ele mesmo tenha que carpir, levantar paredes, pintar ou fazer pequenos reparos no prédio adquirido ou alugado. Caso não tenha recursos financeiros para contratar pessoas para tanto, em outras palavras, ele é um plantador de igreja dedicado, um verdadeiro trabalhador. Aqui fala numa parte material, né, irmão? Para você plantar uma igreja, uma congregação, um templo, se você não tiver condições financeiras de construir, né, você vai ter que entrar na obra também. Aqui eu vejo um exemplo do pastor Eloy. Quantos templos ele construiu? Né? Garanhuns, Volta do Mochotó, Pão de Açúcar, Paulo Afonso, Floresta, aqui Muribeca e Curado 4. Todas essas obras, o pastor Eloy estava nela. O carpir quer dizer limpar o mato. Eu me lembro quando ele disse ali em Pão de Açúcar, eles foram fazer uma visita. E algum dos irmãos de lá, da cidade, Pão de Açúcar é uma cidadezinha que pertence a Alagoas, que fica à beira do Rio São Francisco. Eu conheço muito bem porque eu viajei 8 estados do Nordeste. Eu viajei 8 estados do Nordeste trabalhando, então eu conheço algumas cidades. E Pão de Açúcar, inclusive, eu tive lá, trabalhava muito lá em Pão de Açúcar. E eu conheci lá em Pão de Açúcar um pirão de camarão. Não está aqui na lição, mas eu vou falar, aproveitando a oportunidade. E esse pirão de camarão eu almocei lá e foi tão bom que eu fui trabalhar em outra cidade vizinha e voltei para dormir em Pão de Açúcar para jantar o pirão de camarão também. Então foi nessa cidade que o pastor Eloy, junto com alguns membros lá da igreja, lá em Paulo Afonso, que ele fazia parte, não sei se era... Do bairro rodoviário. Era o bairro rodoviário. Então um irmão lá cedeu um terreno. E ele coronel João de Sá. Ó, irmão, veja como um plantador de igreja tem que ser habilidoso. Quando o irmão cedeu aquele terreno, sabe qual foi o primeiro pensamento do irmão Eloy naquela época? Ele não era pastor, ele era evangelista. Quando o irmão cedeu o terreno, sabe qual foi a ideia dele? Vamos logo aí cercar o terreno. Vamos pegar pedra e vamos limpar os matos, carpinar, né? Carpinar, a lição fala em carpinar. Vamos logo limpar os matos, pegar um cheixo aí e marcar o terreno. E ali eles reuniram os irmãos e oraram. E hoje
tem uma igreja grande em Pão de Açúcar. Por quê? Porque ali estava o evangelista irmão Eloy e alguns irmãos, junto com, só foi ele só não, teve outros irmãos com ele também, junto com ele ali, e ali fizeram uma congregação e hoje é uma igreja em Pão de Açúcar, né? Eles construíram lá, mão a obras. Em Garanhuns foi a mesma coisa, ele estava lá no trabalho, né? Volta do Mochotó construiu lá, ele construiu com o dinheiro dele e deu para a Igreja Batista em Casa Amarela. Muribé que ele construiu lá com o dinheiro dele. Aqui em Curado, ele construiu com o dinheiro dele e além dele construir com o dinheiro dele, ele estava dentro da obra com aquela idade avançada, depois dos 70, que a Bíblia diz que é enfado e canseira, mas ele estava lá. Estava lá na obra, andando naquelas colunas. No meio das colunas se e o buracão lá embaixo. Né? Mas ele estava na obra, sabe o que é isso, irmão? Sabe o que é isso? É um construtor de igreja. Um plantador de igreja. Um plantador de igreja saudável. Saudável. Não é porque ele era meu sogro, não, mas ele é nosso pastor, foi nosso pastor. Foi nosso pastor. E quando ele trabalhou nessas igrejas todas, ele não recebeu dinheiro não, viu, irmão? Ele veio começar a receber um dinheiro aqui. Ele dizia, né? Que foi reconhecido aqui. Foi reconhecido aqui, né? Sem interesse de dinheiro, como a gente vê muitos aí, pastores aí com interesse de dinheiro e ganhando fortuna nas igrejas. Eu gosto de falar, irmão, a verdade. Eu não tenho medo de falar a verdade. Entendeu? É por isso que muitas pessoas não gostam de mim, porque eu sou assim, né? Mas o importante é que Deus gosta de mim, né? Então, ele fez isso. Foi um verdadeiro plantador de igreja, de templo. Construiu aí aqui. Eu quero falar aqui, no Curado. Né? Não quero nem falar nas outras igrejas. Quero falar aqui no Curado. Ele fez a obra. Aí depois vendeu a igreja. Um preço lá embaixo. Com maior alegria, com maior prazer. Porque ele fez toda aquela obra, aquela toda, vendeu a igreja. Está lá uma igreja. Ele, além de construir com o dinheiro dele, ele trabalhou na obra. Então, está falando aqui na parte B, né, irmão? Então, você tem que ter essa habilidade também, espiritual e material. Estar lá junto e trabalhando com alegria. E essa igreja, irmão, eu fiz parte também. Porque o que foi que a gente fez? O irmão Eloy disse, irmão Deval, eu vou juntar com você, vamos fazer uma associação. Vou comprar uma sociedade, vamos comprar uma mercadoria e você vende para a gente colocar na obra. E foi o que eu fiz, eu vendia, né? E a gente colocava aquela mercadoria na obra do Senhor, lá aí na igreja em Curado 4, né? Aquilo que tinha as minhas coisas que eu vendia e tem as outras coisas que eu vendia que eu não podia mexer, era da obra. Então aquilo ali era da obra, tinha que ser para construir a igreja. E foi o que a gente fez. Ele chegou a viajar comigo, fazer entrega comigo, fazer compra comigo, ia entregar mercadoria comigo. Ele teve esse prazer, né? E a gente colocou na obra do Senhor, com maior alegria, com maior prazer. Está aí a igreja construída, né, irmãos? Para a obra do Senhor. A gente fazendo aos poucos, cada vez mais, que a gente não tem condições financeiras de investir totalmente, mas o meu sonho, a minha alegria de ver aquela igreja, aquele templo ali, o templo, né? Ali o templo todo bonitão para o Senhor. A gente tem que dar o melhor para o Senhor. E ele tinha um prazer, ele tinha um prazer de fazer isso. Você e tinha um prazer de ver como estava sendo construído, como estava sendo feito o trabalho. E ele entendia ali que muitas vezes ele, na parte do porão, quando fizeram as colunas, que ele corria no meio das colunas, e se ele caía 2 metros, aqui 2 metros e 30, 2 metros e 40 de altura no porão, e ele com seus 70 e poucos anos, ele estava ali correndo com maior alegria, porque ele estava fazendo a obra do Senhor. Então era uma plantação de uma igreja saudável, uma igreja que ele sabia que estava pregando, ensinando, doutrinando e falando de acordo com a palavra de Deus. Então isso a gente teve esse ensinamento dele, por onde ele passou, que muitas vezes a gente diz assim, não, ele passou ali em Pão de Açúcar, ele passou em Paulo Afonso, ele passou em Floresta,
Ele passou Muribeca, foi Moribeca, Garanhuns, Garanhuns, uma boa parte. ele ia para Conquista aqui, né? Já estava para construir uma congregação no Alto da Conquista. Alto da Conquista, era o plano dele, já era o Alto da Conquista que ele queria ir. É muito distante daqui, mas ele ia. E ali ele ficava 3, 4 horas da manhã e ao redor as pessoas ouvindo o Evangelho, né, ele pregando o Evangelho para as pessoas. Tinha também a Paraíba, a gente estava indo... Camalaú, né? Tinha um projeto Camalaú, mas não ganhamos terreno em Camalaú para fazer uma igreja em Camalaú. Então o propósito de implantar a igreja, como plantar a igreja realmente, igreja saudável, igreja que desse frutos. Então assim, e não ter medo de colocar um obreiro, porque muitas vezes o medo do líder, do pastor, da pastora, do bispo, do apóstolo, medo é de colocar alguém que fique no trabalho e depois fique com a obra para ele. Lembre-se que a obra é do Senhor. Então, ele era um desbravador. Se vai desbravar, ele não tinha medo de, no final de tudo, ele sabia aqui está entregue, eu vou, que meu Senhor está me chamando para ir mais além. Então, eu vou arrancar os tocos e vou começar tudo de novo, tudo de novo. E a gente vê, né, pastora, que ele sofreu até um acidente através da construção da obra da igreja, né? De um caminhão aqui que a igreja que teve esse conhecimento, quem se lembra, viu, né? E a recuperação dele foi rapidíssima, né? Eu me lembro que o médico disse assim: olha, pastor Eloy, o senhor vai ter que passar uns 3, 4 meses se recuperando para voltar ativa. Mas com um mês ele já estava em pé pulando, irmão. Quebrou 3 costelas. Fraturou uma clavícula, né? Uma pessoa com mais de 70 anos quebrar 3 costelas, fraturar uma clavícula, teve pancada na cabeça, as costas toda roxa. Com um mês, as costelas já estavam toda perfeita, a clavícula voltou ao lugar e ele já estava saltando e pulando. Sabe o que é isso, irmão? Deus estava no negócio. Deus estava no negócio, Deus estava com ele. Deus disse para Paulo disse assim: olha, não pare, não temas, continue a obra, porque eu estou contigo. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Deus disse para Paulo em Atos 18, né? Não pare, continue, porque eu estou contigo. Deus estava com o pastor Eloy, irmãos, né? Com um mês ele se recuperou e voltou à ativa, né? Porque Deus estava no negócio, né? A igreja prosperou. A gente estava pensando em fazer 2 cultos à noite. Mas devido aos irmãos ir sair, outros sair, por causa de quê? Por causa de fofoca, irmão, coisa feia. Satanás sempre tem as suas estratégicas, né? Estratégia de separar os crentes, de querer separar, dividir a igreja, de jogar as pessoas contra a obra de Deus. E às vezes, irmão, o cristão, ele não tem essa sabedoria, esse pensamento, né? Por causa de fofoca, de conversa mole, de mentira. Então, isso acontece na nossa vida. E a gente tem que ter muito cuidado, tem que vigiar, tem que pedir a Deus discernimento, sabedoria, irmão, para não cair nas conversas do inimigo, né? Mas a obra do Senhor está em pé. A obra do Senhor está em pé, né? Ela vai continuar até o fim. Deus está conosco. Deus está no negócio. Aquelas portas ali foi o Senhor, o Todo-Poderoso, que abriu. E só Ele pode fechar. Pode ter fofoca, pode falar o que quiser. Deus está na frente do negócio. E Ele vai tomar as providências de tudo, irmãos. Deus vai tomar as providências. Então isso é, né? Um construtor de igreja saudável. Eu posso colocar o pastor Eloy como exemplo, né? Você também, meu irmão, você também, minha irmã, com certeza vocês viram com seus olhos, né? Ele como exemplo de um verdadeiro construtor de igreja saudável, né? Então, louvado seja o nome do Senhor pela palavra. Eu gostaria de repetir a parte B, que diz assim, né? O que faz um plantador de igreja? Não só é um pastor, não só é
até você, meu irmão, um obreiro. diácono, até uma pessoa, um membro de uma igreja, ele sendo uma pessoa saudável, ele pode construir, ele tendo condições, ele tendo essa capacidade, ele tendo essa vontade, esse desejo no seu coração de fazer. Eu vou fazer a obra de Deus com meus bens. Eu tenho dinheiro, vou fazer a obra do Senhor, é para o Senhor. Eu vou querer fazer aquele teto bonito, eu vou querer arrumar aquelas colunas, eu quero botar aquela cerâmica naquela parede bonita, você tem no seu Deus. Se você quiser, você faz isso. Só é você ter esse prazer no seu coração de compartilhar com a obra do Senhor, de abrir a sua mão para fazer a obra de Deus, né? Só depende de você. Porque, irmão, que adianta a gente juntar dinheiro aqui na terra? Né? Tudo vai ficar, irmão. Casa bonita, carro novo, carro de luxo, iate, apartamento luxuosos. Tudo isso vai ficar e a gente vai embora. A gente vê agora nessa pandemia, dentro desses 4 meses, 5 meses que vai completar, o presidente do Banco Santo André foi embora com tanta riqueza, a própria filha dele disse, meu pai tão milionário, faltou oxigênio para ele e a gente respira oxigênio de graça. Tá vendo, irmão? Juntou tanto bens, tanto dinheiro. O que foi que esse homem levou com ele? Isso é sério, irmão. Isso é verdade. Eu não sei o da vida dele, se ele era um cristão, se ele não era. E se ele não for um cristão, se ele partiu sem ter o conhecimento de Jesus, foi que adiantou, meu irmão. Veja como o negócio é sério, né? Então, se eu tenho condições, se você tem condições de comprar uma cerâmica, de fazer uma parede bonita ali, eu vou fazer isso para a igreja, vou doar para a igreja. Amém. Faça isso com todo o seu coração, com todo o seu desejo, né? Com todo o seu prazer. Faça isso ajudando a obra do Senhor, né? O pastor fez isso. Teve um tempo que a gente fez ali aquele púlpito, alguém deu, a mesa alguém deu, né? Ali as cadeiras, pessoas deram ali a cadeira. Então, as pessoas participando, fazendo aquilo. Pai, isso não é bonito? Já pensasse se continuasse ali, que a gente tem vontade de fazer aquela parede lá do canto da igreja, uma cerâmica bonita como a da frente ali, as pessoas tivessem condições, fizesse isso, fazer a frente da igreja bonita, a gente tivesse condições de fazer isso, saísse de nós, aqueles que têm mais condições de fazer. Irmão, você não ia perder nada com isso não. Você não ia perder nada com isso não, você ia ganhar, porque Deus ia multiplicar mais a tua moeda. Deus ia multiplicar mais a tua moeda. Porque tudo que a gente faz para o bem, o Senhor recompensa. O Senhor recompensa, Ele recebe com maior amor. Agora a gente fazer sem pensar em receber, né? Fazer a obra do Senhor sem pensar em receber. Fazer de coração, com desejo, com alegria. Aí a gente vê aqui, irmão, o plantador de igreja, estou repetindo novamente, o plantador de igreja deve assumir e desenvolver uma identidade própria para essa finalidade. Ele não é necessariamente um pastor, mas faz bem o trabalho pastoral, pois terá que pregar, evangelizar, discipular, ensinar e visitar. Ele geralmente não é um construtor, mas às vezes precisa pôr a mão na massa. Literalmente pode ocorrer que ele mesmo tenha que carpir, levantar parede, pintar ou fazer pequenos reparos no prédio adquirido ou alugado, caso não tenha recursos financeiros para contratar pessoas para tanto. Em outras palavras, ele é um plantador de igreja dedicado, um verdadeiro trabalhador. Pastor Eloy estava aqui. Essa parte B. Pastor Eloy estava aqui. Um exemplo, né? Um exemplo de um mensageiro de Deus, de um obreiro de Deus. Ele estava aqui e Deus viu. Deus viu tudo isso e hoje ele está sendo recompensado lá na eternidade. Ele está sendo recompensado na eternidade. Ele recebeu o seu passe para o céu. Nós temos que fazer isso, irmãos. Temos que continuar. Eu não estou falando uma parte material, primeiramente espiritual e também as material. As duas juntas. A fé e a obra, né? Tem que andar junta. Tem que andar junta. Se você tem esse coração, esse desejo de compartilhar, né? Tanto espiritualmente como materialmente, faça, meu irmão, faça com alegria, faça com prazer. Deus vai te abençoar mais ainda, meu irmão. Deus vai te abençoar mais ainda. Pastor Eloy foi muito abençoado, né?
foi muito abençoado. E você, em nome de Jesus, eu profetizo na tua vida, você vai ser abençoado também. Em nome de Jesus, vocês vão ser, todos que vão me ouvir essa live, né? Cristão ou não cristão, você que está ouvindo essa live, que vão ver essa live aí, você vai ser abençoado. O diácono Adevaldo está profetizando na sua vida, a bênção de Deus na tua vida, na tua família. Em nome de Jesus. Vamos para a parte 2. Prioridades. O plantador de igreja deve procurar manter as seguintes prioridades. Letra A, Deus. Prioridade, Deus. Quem o busca em primeiro lugar, as demais coisas lhe serão acrescentadas. Olha aí, irmão. Buscar primeiro o reino de Deus. Buscar primeiro o reino de Deus, né? Lucas 12, 22, 34. Jamais se esqueça de que é possível se envolver com a obra de Deus e não com Deus da obra. Sua comunhão daria com Deus por meio de meditação na palavra e da oração. É a sua sobrevivência no ministério que Deus lhe confiou. Então, irmãos, primeiramente, prioridade Deus na sua vida. Buscai primeiro o reino de Deus. E as demais coisas serão acrescentadas na tua vida, irmãos. Agora você tem que orar, ler a Bíblia, estudar a palavra, orar, jejuar. Você está buscando primeiro o reino de Deus. Tudo isso está envolvendo a oração, né? O jejum, a leitura da palavra de Deus, né? O amor ao próximo, está tudo envolvido aqui em primeiramente buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. É na tua vida, irmão, se você fizer isso. É na sua vida, é na sua família. Aí, a B, família, é o primeiro lugar em que evidenciamos nosso relacionamento com Deus. Efésios 5, 25, 6 e 3. Todas essas referências que estão aqui citadas, mostrando na palavra de Deus, Efésios, o capítulo, os versículos, Lucas, capítulo e versículo. Você tem que estudar em casa, irmão. Não é só ler a revista. Você tem que ler isso aqui também, porque está nos ensinando como devemos fazer, o que aconteceu, o que Deus vai fazer na tua vida, né? Primeiro lugar em que evidenciamos nosso relacionamento com Deus, a família exerce um papel importantíssimo no ministério plantador de igreja, porque sem esse apoio, ele não terá sustentação emocional e social. Vou deixar a pastora falar aqui nessa letra B. Então, se o plantador de igreja realmente ele sente o seu chamado de estar implantando igreja, ou plantando igreja, ele tem que saber de uma coisa: ele vai lidar com vidas, com seres humanos, e cada um tem a sua complexidade, cada um é diferente do outro, cada um pensa diferente, cada um age diferente. Então ele vai ter que ter o quê? Ele vai ter que ter paciência. Aí nós vimos que o plantador de igreja, ele tem prioridade nas coisas que é da obra. Depois ele tem que saber que quem está regendo toda a obra é Deus. E depois ele tem que saber que no relacionamento dele com Deus, ele tem que também ter um ministério pastoral, um ministério de liderança, de obreiro com a família. Ele tem que saber liderar bem a sua família. Ele tem que saber trazer essa família para o reino de Deus, para a comunhão. E a gente sabe que muitos filhos de líderes estão afastados do evangelho, estão dando uma volta aí no Egito ou no mundo, mas nós temos certeza que vão voltar. Temos plena convicção e certeza. Então eles foram lá e muitos deles já conhecem a palavra, citam a palavra, né, falam a palavra, sabem da palavra e têm conhecimento da palavra. Então, por que nós precisamos de um apoio? Nós precisamos de um apoio emocional. Todo líder, ele precisa de um apoio emocional.
Se nós formos olhar, eu tenho vários pastores amigos que mandam mensagem para mim e eles disseram da dificuldade emocional deles com o Covid, de ver ovelhas doentes, de ver pastores amigos doentes, de ver ovelhas partirem, de ver pastores partirem, e o tempo de estar ali com eles, de despedida, é meia hora, e com muita pressa, porque eles vai pegar enfermidade, e eles compartilharam as dificuldades, também compartilharam a alegria de ovelhas que voltaram, de pastores amigos que também ficaram bons, que ficaram bem. Então, emocionalmente falando, nós sabemos que todo líder ele tem que saber lidar as suas emoções, porque tem líder que é grosso, é agressivo, é turrão, é brigão. Essas pessoas, para lidar com outras pessoas, não tem condições, porque eles vão encontrar temperamentos fortes, muitos temperamentos fortes. Então, se vai lidar com temperamento forte, tem que estar preparado para lidar com esses temperamentos. Então, nós também vamos lidar com o quê? Com o social, com a comunidade. Nós temos a nossa comunidade, a Bola de Ouro, e nós temos a nossa comunidade, a Rua 14. Nós temos essas duas comunidades que nós trabalhamos com as duas. E nós não fazemos distinção nem diferença, não. Nós estamos ali trabalhando com todos e sabendo que todos têm direitos iguais de cultuar a Deus, de adorar a Deus, de buscar a Deus, de falar com Deus, de oração. Então, assim, o nosso departamento maior, que mais cresce, que mais tem desenvolvimento, é as mulheres guerreiras. As mulheres guerreiras têm, se você for ver, a gente passa o dia, tem vezes que já tem 500 mensagens. Nessas 500 mensagens tem um monte de oração, né? Tem um monte de palavra, de texto da Bíblia. E a gente vê que tem aquela força, aquela garra, aquela determinação. As mulheres guerreiras estão ali com a palavra. A gente vai um pouco para os adolescentes, também tem um pouco as crianças. A gente vai ver que cada um faz a sua parte. Ali no WhatsApp a gente vai vendo. Então, o líder, ele tem que saber que ele vai para o social. Ele vai estar no social. Qual é a necessidade da minha comunidade? Eu tenho que saber qual é a necessidade da minha comunidade. Tem várias necessidades. A gente vê aqui, pastora, que a prioridade de um verdadeiro plantador de igreja, como a gente vê na leitura aqui, a prioridade em primeiro lugar é Deus. Primeiro lugar, Deus. Segundo, a família, né? Como a pastora estava falando, a família. Primeiro lugar, Deus. Segundo, a família. Paulo, em Efésios, capítulo 5 e o 25, ele diz assim, olha. Veja bem o que é que diz aqui. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Né? Deu a vida pela igreja. Jesus deu a vida por a igreja. Prioridade. Aí o marido tem que estar ao lado da mulher, da família. A mulher e os filhos. Temos que amar de verdade. Aí Paulo também cita o capítulo 6 e o verso 3, que diz assim, para que te vá bem na vida e seja de longa vida sobre a terra. Você fazendo isso, marido, mulher, né? Amar, né? Vossa mulher como Cristo amou a sua igreja, né? E assim mesmo se entregou por ela. Assim mesmo se entregou por ela. Então, o plantador de igreja, primeiro ponto, prioridade Deus. Segundo, a família. Quando a gente ama a família, cuida da família, ama a esposa, o marido e trabalha aquela família abençoada por Deus, aí Paulo também diz aqui, a gente fazendo isso, a gente vai se dar bem e a nossa vida vai se alongar. Glória a Deus, Por aleluia. quê? Porque Deus está no negócio, Deus está na situação, irmãos. Vocês trabalhando na obra do Senhor, fazendo o serviço do Senhor, com amor, com alegria, com dedicação, com prazer, não forçado, irmão.
Deus não quer nada forçado da gente. A gente tem que trabalhar com alegria, com prazer. Segundo, você sendo um bom dono de casa, um bom administrador, amando a sua esposa amando o marido amando a esposa, os filhos, né? Tudo vai se dar bem. A gente vai se dar bem. E Deus vai alongar a nossa vida, né? Deus vai alongar a nossa vida. Então, falando sobre família, a gente tem que ensinar os filhos. Criamos nosso filho no caminho do Senhor. Mas o filho hoje em dia, quando passa de idade, quer fazer a vontade dele. Aí a gente já não tem mais domínio. Não é verdade? O principal que a gente ensinou, a palavra, levou para a igreja, ensinou a palavra, deu a instrução, mas infelizmente hoje, no século 21, né, os filhos vão crescendo, vão ficando de idade maior, aí quer mandar na sua vida e quer fazer o que quer. Aí o nosso papel é orar e aconselhar ainda, né? Não deixar de aconselhar, é orar, entregar a Deus, pedindo a misericórdia de Deus, porque a palavra que você ensinou está no coração, está na mente dele, ele vai se lembrar. Amém. Amém? A nossa próxima lição, a gente vai continuar nessa lição 14, né? Plantar uma igreja saudável, tá certo? E a gente vai continuar na letra, no ponto 3, né? Persistência, tá certo? Ainda não chegou nem terminar o primeiro ponto. Depois a gente, na próxima semana, se Deus permitir, e a Derval, a pastora Estônia esteja aqui, né? Nós vamos continuar nessa mesma lição 14. Amém? A palavra com a pastora, obrigado. Olha, essa live aí, né? Você pode compartilhar, né? Para que Deus abençoe. Você fazendo isso, você está sendo também abençoada, você está fazendo parte, porque você participou da Escola Bíblica Dominical. Né, está evangelizando também. Amém? Está contribuindo para a obra de Deus. Palavra com a pastora. Antes de encerrar, nós gostaríamos de dizer que a partir de hoje nós já estávamos de portas abertas só para nós e a equipe de louvor. E a igreja que puder ir. Hoje nós estamos abrindo a igreja. Criança até 10 anos não entra, nós estamos mantendo a norma, né? 60 até 60 e pessoas de risco também, não, mas vai ter uma ficha. Você vai chegar, vai ter alguém que vai ter a ficha e vai lhe entregar. Nosso limite, por causa da quantidade de membros e tamanho de igreja, 30 pessoas. Então teremos 30 pessoas hoje no culto, então vai ser nosso primeiro culto juntos. Lembrando, leve máscara, use máscara. Se for passar das 2 horas, que é 2 horas de culto, a gente costuma trocar de máscara, mas leve a sua máscara. Nós teremos álcool em gel, mas se você preferir o seu álcool em gel, leve na sua bolsa o seu álcool em gel e nós estaremos ali com tudo que é necessário para que nós possamos continuar a cultuar e adorar ao Senhor. Com certeza a presença do Senhor está aqui conosco nessa manhã e a presença do Senhor está no teu lar com você e vai estar presente também no culto logo mais às 18 horas, né? Que o Senhor assim nos abençoe. A gente vai ter uma distância de 1,5 metro de uma pessoa para outra, né? Sendo família que mora no mesmo lar, né? Pai, mãe e filhos que moram no mesmo lar, que estão sempre juntos em casa, não tem problema, sentam todos juntos. Pode a cadeira estar perto um do outro. Mas não isso, vai ter uma distância, né? De 1,5 metro de uma cadeira para outra. Tudo isso... Isso nós estaremos organizando logo mais tarde. Nós vamos chegar mais cedo no culto para que nós possamos dar continuidade ao trabalho de Deus, à obra de Deus. Então, pedimos a você, chegue um pouco mais cedo. No próximo domingo, o processo será diferente. Você vai no grupo da igreja, você vai colocar o seu nome e vai ser pela lista que está no grupo da igreja. Também 30 pessoas. Então, a partir do próximo domingo, será na lista que estará no grupo da igreja. Próximo domingo, nós teremos ceia, nós estaremos ceando. Mas não se preocupe, você que está em casa,
você vai ter sua live. Você que não tem condições de chegar na igreja, né? Tem aquelas pessoas que não vão ter condições de chegar na igreja ou por algum motivo não está chegando na igreja. Nós estaremos na live do mesmo jeito. Nós teremos o nosso culto de doutrina, nós teremos nossa escola dominical na igreja, nós estaremos voltando nossas atividades dentro do templo. Então nós estaremos lá e quem não estiver vai estar na sua casa, fazendo da sua casa uma igreja, um lar abençoado com a presença do Senhor, né? Amém. Que o Senhor continue nos abençoando. Conto com a sua oração por cada um de nós, porque nós precisamos da sua oração. A palavra diz uma ou outra, ajudou e ao seu companheiro disse, seja forte. Então, seja forte. Nós teremos estudo quarta-feira, estudo da família, que está com a diaconisa Zita e com a irmã Helena, são as duas responsáveis de estudos. Nós teremos sala de vídeo com as mulheres guerreiras na sexta-feira, teremos sala de vídeo com os adolescentes, e assim a sala de vídeo segue de acordo com os departamentos. Mas nós teremos as nossas lives. Que o Senhor te abençoe nessa manhã poderosamente. Nós vamos orar e vamos agradecer a Deus por essa manhã, por esse privilégio de estarmos aqui, agradecendo o nome do Senhor. Então, até logo mais às 18 horas e também, próximo EBD, nós estaremos na igreja também fazendo live e os demais que estiverem presentes estarão conosco. Que o Senhor assim nos abençoe e abençoe você de perto e abençoe você de longe que está conosco também. Amém? Glória a Deus, oremos. Amém. Senhor Deus, eterno Pai, louvado seja o teu santo e excelso nome. Pai, na beleza da tua santidade, nós te agradecemos por esse privilégio nesta manhã de compartilhar o que é implantar igreja, o que é plantar igreja. E nós sabemos que plantar não é fácil, é arrancar os tocos, Senhor, é colocar os alicerces, as primeiras pedras, é fazer, Senhor, as colunas, é orar, interceder para que tudo dê certo. Então, Tu és o Deus que tira todo impedimento. Tu és o Deus que tira tudo que vier, Senhor, para impedir a Tua obra. Então, nós queremos apresentar o culto logo mais às 18 horas. E quem chegar, Senhor, vá realmente para Te adorar, engrandecer o Teu santo nome e agradecer pelas bênçãos que Tu tem derramado nos lares. Porque não foi fácil, Senhor, passar esses 4 meses. Senhor, esses 4 meses foram muito difíceis para cada um de nós. Mas nós Te louvamos, porque Tu és o mesmo. Tu continua operando em nossas vidas, em nossos corações e na vida de cada um. Daqueles que estiveram conosco nessa manhã, e daqueles que hão de chegar à noite, daqueles que hão de ficar em casa, também participando pela live. Pai, nós Te louvamos por tudo e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que o poder e a consolação do Espírito Santo do Senhor repousa sobre a igreja do Senhor e sobre os seus filhos, espalhados na face da terra, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Senhor, daqui a pouco, até mais tarde, viu? Em nome de Jesus. Fiquem na paz. Amém.